Bom, vamos ver hoje como é que dois nucleotídeos se unem para formar um dímero, um conjunto de dois monômeros. Essa representação é muito importante para que a gente compreenda a estrutura do DNA, a forma como o DNA estabelece a interação entre as duas fitas, como é que ocorre a interação entre uma fita de DNA e uma de RNA, como é que ocorre a síntese de DNA e de RNA. Ou seja, o que a gente vai começar a discutir hoje é importante para todo o segmento do nosso estudo sobre metabolismo das moléculas informacionais. Então eu vou esquematizar aqui, bem devagarzinho, como é que dois monômeros, ou talvez fosse melhor a gente falar, como é que o substrato de síntese de DNA e RNA eles interagem, eles reagem para formar um dímero. Eu vou usar aqui um exemplo de uma molécula de DATP se unindo a outra molécula de DATP, tá bom? E vamos ver as características desse processo de união, de formação da ligação covalente entre esses dois substratos. Depois vamos analisar um pouquinho de características da estrutura desse pequeno dímero. Ok, então aqui estão esquematizados duas moléculas de DATP. Por que isso é uma desoxiadenosina trifosfato? Desoxi porque nesse carbono, 2', eu tenho hidrogênio. Nesse carbono, que é o 2', eu tenho hidrogênio. Se houvesse hidroxila, seria um ribonucleotídeo. Trifosfato, 3 grupamentos fosfato, alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama. E é uma adenosina porque essa base nitrogenada é a adenina. Então aqui está o esquema de duas moléculas de DATP que vão agora estabelecer uma ligação covalente entre si. Que ligação é essa? Quais são os pontos dessas dois DATPs que reagem entre si? O que vai acontecer é a reação entre esse grupamento fosfato, que é o fosfato alfa, e a hidroxila do carbono 3' do outro DATP. Então a gente diz que essa hidroxila reage com o grupamento fosfato alfa do outro monômero. A hidroxila do carbono 3' de um monômero, de um substrato, reage com o fosfato alfa do outro substrato. Essa é a reação entre os dois DATPs. E dessa reação entre o fosfato alfa, que está no carbono 5' de um substrato, com a hidroxila, que está no carbono 3' do outro substrato, dessa reação se forma a ligação covalente que vai unir esses dois monômeros. Então eu vou escrever agora o que acontece depois dessa reação, com a ligação que se estabelece. Primeiro eu vou rapidamente aqui essa é a nova ligação covalente que vai surgir.
entre o fosfato alfa de um substrato e a hidroxila do carbono 3' do outro substrato. Eu vou reescrever isso aqui para colocar de uma maneira mais proporcional. Vou apagar isso aqui. Bem, o resultado daquela reação entre os dois substratos é esse aqui. Um dímero composto por um resíduo de DATP e outro resíduo de DAMP. Então a gente poderia dizer que isso aqui é como se fosse uma pequena fita simples de DNA, com dois resíduos, A e A. Dessa união da reação entre a hidroxila desse substrato com o grupamento trifosfato do outro, o fósforo alfa do grupamento trifosfato do outro substrato, foi formada essa nova ligação covalente, que a gente chama isso aqui de ligação fosfodiéster. É a ligação que une dois resíduos de nucleotídeos numa fita de ácido nucleico. Essa ligação fosfodiéster é a ligação covalente que une o que era uma hidroxila ligada ao carbono 3' com o que era um trifosfato ligado no carbono 5'. Então aqui eu tenho um grupamento fosfato unindo dois resíduos de nucleotídeos numa pequena fita de DNA, nesse caso, apenas uma ligação fosfodiéster formando um dímero. Então, e aqui a gente libera o que a gente chama de pirofosfato. Pirofosfato. Então, o que é importante vocês lembrarem dessa reação? A reação ocorre entre a hidroxila do carbono 3' de um substrato que ataca o fósforo alfa do outro substrato. Esse fósforo alfa faz parte de um trifosfato. Esse trifosfato está ligado no carbono 5' do outro substrato. Se estabelece uma relação, uma união entre o grupamento entre o carbono 3' de um com o carbono 5' do outro, através de uma ligação covalente de um grupamento fosfato, e a ligação a gente chama ligação fosfodiéster, a ligação que une dois resíduos de nucleotídeos numa mesma fita de ácido nucleico. Lembra? A ligação fosfodiéster é uma ligação covalente que une resíduos de uma mesma fita de ácido nucleico. Uma outra coisa importante é que esse dímero ele tem uma extremidade 3'. A gente vai usar muito essa ideia ou o termo correto chama polaridade da fita. Uma fita de DNA e de RNA também, nesse caso, é uma pequena fita de DNA de dois resíduos só. Mas o que eu vou falar vale para qualquer fita de ácido nucleico, DNA, RNA e de qualquer número de resíduos. Qualquer fita de ácido nucleico, você consegue apontar uma extremidade, uma ponta que termina, quer dizer, a ponta da fita, ela termina, uma das pontas termina com OH. É a extremidade que a gente chama de 3' OH. 3' OH. É a extremidade da fita que tem essa hidroxila que está no carbono 3'. A outra extremidade da fita, ela termina
com um grupamento fosfato. Nesse caso aqui está representado como trifosfato, mas a gente vai ver outros exemplos que terminam só com monofosfato. Mas o importante é que na outra extremidade da linha, da cadeia de ácido nucleico, eu encontro um grupamento fosfato ligado no carbono 5'. Muitas vezes a gente representa assim, 5' fosfato. Então, em toda fita de ácido nucleico, eu consigo apontar as extremidades. As extremidades de qualquer fita de ácido nucleico, essas extremidades são diferentes. Uma extremidade, você encontra fosfato e carbono 5' da ribose, da pentose, nesse caso uma desoxirribose. Na outra extremidade da fita, você vai encontrar o carbono 3', uma hidroxila. Então a gente diz que a fita de ácido nucleico tem polaridade. Uma extremidade é diferente da outra extremidade. Uma extremidade é 5' fosfato. A outra extremidade é 3' OH. Isso é muito importante para a gente compreender como os ácidos nucleicos interagem entre si e como eles são sintetizados. Muito importante, polaridade das fitas de ácido nucleico. 3' OH, 5' fosfato. Vamos relembrar agora a estrutura das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas se dividem em dois grupos. Um que a gente chama de purina e outro que a gente chama de pirimidina. As purinas são A e G. As pirimidinas são C, T e U. As purinas são adenina e guanina. As pirimidinas são citosina, timina e uracil. Vamos mostrar aqui a estrutura delas, usando aquele esquema de letras para átomos, e depois a gente mostra a estrutura delas com as esferas, né? Para a gente ter uma ideia melhor de como de fato devem ser essas estruturas na realidade. Então, vou esquematizar aqui a estrutura das bases nitrogenadas. Então, isso aqui é o que a gente já tinha escrito naqueles outros exemplos. É a adenina. Isso aqui, deixa eu escrever aqui. Se liga na pentose, a gente, só para aproximar do que a gente estava analisando, né? Então, nucleosídeo, a pentose e a adenina. Então, isso aqui é a adenina. Vou escrever aqui embaixo agora a guanina. Essa aqui é a guanina. Então, em conjunto, essas bases nitrogenadas são conhecidas como purinas. As bases nitrogenadas de 2 anéis são as purinas, adenina e guanina. Agora, vamos escrever do lado de cá as pirimidinas. Essa base nitrogenada aqui é a timina. Outra base nitrogenada.
Essa base aqui é a citosina. Essas duas bases nitrogenadas em conjunto se chamam pirimidinas. Então, as bases nitrogenadas pirimidinas têm um anel só, aqui e aqui. Agora, para transformar a timina em uracil, que é a outra base nitrogenada do grupo pirimidina, é muito simples. Preste atenção aqui nesse CH3. Se a gente substitui esse CH3 por H, o que era timina vira uracil. Então, é como se o uracil fosse é como se a timina fosse o uracil metilado. Metil é esse grupo CH3, a gente dá o nome de metil. Então, se você tirar esse CH3 e colocar só H, o que é timina vira uracil. Então, é muito simples. Tá bom? Então, eu não vou nem escrever aqui uracil, já guardem. Uracil e timina é quase idêntico. A timina tem um grupamento metil que o uracil não tem. Tá bom? Então, está aqui timina, citosina. Bases nitrogenadas que a gente chama em conjunto de pirimidinas, juntamente com o uracil, que tem só um anel. Adenina e guanina, bases nitrogenadas que em conjunto a gente chama de purinas e que tem 2 anéis. Bem, com essas estruturas escritas aqui no quadro, a gente já pode relembrar o padrão de interação entre as bases nitrogenadas que está na base de todos os processos dos ácidos nucleicos como moléculas informacionais. Eu vou aproveitar esse esquema aqui e já apontar para vocês uma coisa que a gente vai ver melhor quando estiver analisando a outra forma de representação. Vou separar aqui e vou indicar quais são os grupamentos que interagem. Então, esse oxigênio da guanina consegue estabelecer uma interação com esse hidrogênio da citosina. Esse hidrogênio da guanina estabelece uma interação com esse nitrogênio da citosina. E esse hidrogênio estabelece com o oxigênio da citosina. Aqui em cima, esse hidrogênio da adenina estabelece interação com aquele oxigênio da timina e esse hidrogênio da timina consegue estabelecer interação com esse nitrogênio da adenina. Esse hidrogênio do carbono não consegue estabelecer interação com esse oxigênio da timina. Esses tipos de interação aqui, a gente dá o nome de ponte de hidrogênio. É uma interação entre um átomo de hidrogênio que está com uma carga residual positiva muito forte, porque ele está ligado num átomo de alta eletronegatividade. Esses átomos de hidrogênio aqui, aqui e aqui são como polos positivos de um ímã. Eles são atraídos por átomos eletronegativos. Esse oxigênio, esse nitrogênio, esse oxigênio, esse nitrogênio, esse oxigênio. Esses átomos,
eles funcionam, como eles têm uma eletronegatividade muito alta, uma capacidade de atrair elétrons compartilhados muito alta, eles funcionam como polos negativos de um ímã. Então se estabelece uma interação entre um átomo de hidrogênio com uma carga residual positiva muito forte e um átomo com uma carga residual negativa muito forte. Esse tipo de interação a gente chama de ponte de hidrogênio. A adenina interage com a timina através de duas pontes de hidrogênio. A guanina interage com a citosina através de 3 pontes de hidrogênio. Esse padrão de duas pontes de hidrogênio vale entre adenina e timina ou adenina e uracil. Relembrando então essa característica que está na base, sem trocadilho, que está no fundamento da interação, do funcionamento das moléculas informacionais. Pontes de hidrogênio, complementariedade de formas e de cargas, isso a gente já tocou naquele vídeo mais antigo sobre estrutura do DATP. Então lembrem disso, pessoal. O padrão de interação entre as bases nitrogenadas, pirimidinas, bases com um anel só, timina, citosina e uracil. Uracil é só trocar CH3 por H. Purinas, bases nitrogenadas com 2 anéis. Uma purina é capaz de estabelecer interação com uma pirimidina através de 3 pontes de hidrogênio, se o par for guanina, citosina. Ou através de 2 pontes de hidrogênio, se o par for adenina e timina ou adenina e uracil. Quando a gente estiver estudando um pouco mais, apresentando a estrutura da dupla fita ou da forma de interação de duas fitas, a gente vai dar o motivo de por que purina interage com pirimidina. E por que não 2 purinas? Por que não 2 pirimidinas? Tá bom? Por enquanto, guardem esse padrão de interação que é muito importante. Agora vamos esquematizar aqui 2 fitas de DNA interagindo. Então vamos desenhar um DNA fita dupla, que é a forma tradicional do DNA. Vamos desenhar as 2 fitas do DNA fita dupla interagindo. Vamos usar alguns esquemas e destacar uma coisa muitíssimo importante. Presta atenção. Pronto. Desenhei aqui uma pequena fita com 4 resíduos de nucleotídeos. A, G, T, C. Uma pequena fita de DNA com 4 resíduos. Como é que eu sei que isso é DNA? O mais importante é a ausência de hidroxila no carbono 2'. Está aqui. Normalmente os hidrogênios, ligados ao carbono, a gente não representa. Então aqui tem um hidrogênio, não tem hidroxila. Aqui também, aqui também, aqui também. Então isso aqui são desoxirriboses, isso é uma fita de DNA. Outra indicação de que isso é DNA é que a base nitrogenada timina está presente. Se fosse RNA, a base nitrogenada seria o uracil, né? Então está aqui uma pequena fita de DNA de 4 resíduos. Agora eu vou escrever qual é a fita capaz de estabelecer uma interação completa com essa aqui. Então vamos lá.
Prontinho. Desenhei a fita de DNA complementar a essa fita de DNA, um pequeno pedacinho de DNA, fita dupla, uma fita dupla de DNA com 4 pares de base. Agora, pessoal, o que é muito importante destacar é o objetivo de eu ter escrito assim. Se vocês observarem, essa extremidade aqui é a extremidade fosfato do carbono 5' A gente pode colocar aqui extremidade 5' fosfato dessa fita. A gente segue até a outra extremidade e vai encontrar a hidroxila, a extremidade 3' OH. Beleza. Agora, se a gente for na outra fita, a gente vai observar aqui a extremidade 3' OH. E vai chegando aqui para baixo, a gente encontra a extremidade 5' fosfato. A extremidade 5' fosfato de uma fita estabelece interação com a extremidade 3' OH da outra fita. A extremidade 3' OH de uma fita e estabelece interação com a extremidade 5' fosfato da outra fita. Repetindo, extremidade 5' fosfato pareada com a extremidade 3' OH da outra fita. Extremidade 3' OH pareada com a extremidade 5' fosfato da outra fita. Essa característica das fitas de DNA interagirem assim, uma de cabeça para baixo, a outra de cabeça para cima, essa característica recebe um nome. O nome é esquisito. Antiparalelismo. Antiparalelismo da interação de duas fitas de ácido nucleico. O que quer dizer isso? Que elas interagem de um modo invertido. A extremidade 5' fosfato de uma é complementar a 3' OH da outra. E a extremidade 3' OH de uma é complementar a extremidade 5' fosfato da outra. Quando eu digo assim, a extremidade 3' OH, 5' fosfato de uma é complementar a extremidade 3' OH. Lógico que não são as extremidades complementares, né? Na extremidade 5' fosfato de uma, você encontra base nitrogenada complementar à base nitrogenada que está na extremidade 3' OH da outra. Na extremidade 3' OH de uma, você encontra uma base nitrogenada que é complementar à base nitrogenada da extremidade 5' fosfato da outra. Então, essa forma de interação de duas fitas complementares de ácido nucleico, ela é sempre de modo antiparalelo. Uma de cabeça para cima, a outra de cabeça para baixo. Antiparalelismo das fitas, da interação das fitas de ácido nucleico. Muitíssimo importante para a gente entender todos os processos de síntese e da própria estrutura das moléculas informacionais. Como é que a gente representa muitas vezes isso? Agora a gente vai avançar num esquema ainda mais reduzido de representação de molécula de DNA ou de RNA. Se eu quisesse representar o antiparalelismo, usar um esquema que destacasse essa característica de interação, o antiparalelismo, eu simplesmente faria assim, ó. Uma fita interagindo com sua fita complementar. Está aqui o esquema de uma dupla fita de DNA. 5', 5', 3', 3'. A extremidade 5' da fita azul está interagindo com a extremidade 3' da fita laranja. A extremidade 3' da fita azul está interagindo com a extremidade 5'
da fita laranja. Esse esquema de representação destaca o modo antiparalelo de interação das duas fitas numa dupla fita de ácido nucleico. Antiparalelismo das fitas, lembrem disso, é muitíssimo importante.